O maior artilheiro da história da seleção brasileira estava trancado em casa, chorando, com medo absoluto de olhar para o próprio celular. Pense nisso por um segundo. É muito louco imaginar essa cena, né? Totalmente. Estamos falando de Neymar, um cara com 79 gols oficiais nas costas, que já ultrapassou Pelé nas contas da FIFA, simplesmente apavorado com a possibilidade real de receber um não do Carlo Ancelotti. É o tipo de imagem que quebra completamente aquela nossa percepção do superatleta blindado, inabalável. Mostra que o medo da rejeição é, universal. Não importa o tamanho da sua conta bancária ou quantos troféus você tem na estante. Exato. Sejam todos muito bem-vindos a mais esta nossa análise profunda. Hoje o cenário da nossa exploração é o dia 18 de maio de 2026, diretamente do Museu da Manhã, no Rio de Janeiro. Um dia histórico, com certeza. Foi lá que o técnico Carlo Ancelotti anunciou a lista oficial dos 26 jogadores que vão representar o Brasil na Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá, México. Nós mergulhamos em uma pilha de fontes, artigos fresquinhos da CNN, Band, R7, Lance e Forbes. E o foco absoluto de todas elas atende por um só nome, né? Neymar. Sim, só se fala nisso. E o contexto dessa convocação é o que torna tudo fascinante. Sem dúvida. Ele tá com 34 anos, voltou a jogar pelo Santos e estava há mais de 2 anos afastado da seleção devido àquela lesão gravíssima no joelho. O detalhe crucial aí é que ele nunca havia sido convocado pelo Ancelotti antes desta lista final. Bom, vamos destrinchar isso, porque a nossa missão hoje é desvendar as várias camadas desse retorno. Não vamos apenas ler os nomes dos convocados, para quem está ouvindo a gente. Vamos desdobrar essa história inteira. Tem muita coisa por trás dessa lista. Muita. O drama psicológico dos bastidores, o xadrez tático revolucionário que o Ancelotti está propondo, a ironia quase cruel que custou a vaga de um jovem talento e talvez o mais impactante, o abismo gigantesco entre como o mundo enxerga essa convocação e a frieza absoluta do torcedor brasileiro nas pesquisas. Nossa, essa parte das pesquisas é reveladora. Vamos chegar lá. Mas vamos começar pelos bastidores dessa espera, porque as fontes da Band relatam um nível de tensão que, honestamente, não combina com o astro veterano. Não combina mesmo. O que a reportagem da Band detalhou foi uma cena muito crua. O Neymar reuniu a família inteira, a esposa Bruna Biancardi, os amigos mais próximos lá em Santos, e ele próprio confessou em um vídeo que estava desesperado. Desesperado. Essa foi a palavra. Sim. Porque ele não tinha recebido nenhuma ligação prévia da comissão técnica. E no mundo do futebol de elite, esse silêncio da comissão técnica é ensurdecedor. Geralmente o astro principal recebe um aviso, um alinhamento. Um toque, né? Tipo, fica tranquilo. Exatamente. Dessa vez, não houve nada. É como um CEO veterano, um cara que fundou a empresa, sempre mandou em tudo e de repente perdeu o controle das ações. Agora ele tem que soar frio na antessala, esperando passar por uma entrevista com um novo conselho que ele nem conhece direito. Não é sobre questionarem o talento dele, sabe? É sobre perder a certeza de que ele é intocável. Perfeito. É exatamente isso. E essa metáfora do CEO é muito boa. A lesão de outubro de 2023 contra o Uruguai não rompeu apenas os ligamentos do joelho. Ela rompeu a ideia de que a vaga dele era um direito adquirido. Aos 34 anos, a biologia cobra o preço, o corpo não perdoa. O corpo sempre apresenta a conta. E ele sabia que o Ancelotti, um treinador super pragmático e multicampeão, não tem obrigação nenhuma com o passado. Quando essa certeza do protagonismo desaparece, sobra a ansiedade mais humana possível. E a reação dele ao ouvir o nome comprova isso. Ele desaba em lágrimas. É um alívio de quem tirou um piano das costas. Logo em seguida, ele pega o telefone e liga para o Rafinha do Barcelona, que também foi chamado. E na euforia, ele faz uma promessa. Aquela promessa pesada. Muito pesada. Ele crava para o Rafinha que eles vão ganhar a Copa naquela que será a sua última participação em mundiais. É o anúncio definitivo de uma despedida. O que é fascinante aqui é como essa confirmação de que é o fim da linha incendiou a imprensa internacional. Os veículos estrangeiros imediatamente compraram o roteiro de Hollywood, sabe? Totalmente. O jornal espanhol Marca disse que o Ancelotti encerrou o debate. O diário AS classificou como bomba mundial. O jornal argentino Olé
Veja bem, os argentinos chamaram o retorno de milagre. E os franceses do L'Équipe foram os que cunharam o termo perfeito para essa jornada. Eles chamaram de a última dança do Neymar. A última dança é um peso gigante. Gigante. E o que eu acho mais interessante é o peso que esse termo carrega na cultura esportiva. Nós pensamos no Michael Jordan em 98 ou no Messi no Catar em 2022. A imprensa europeia adora a narrativa do gênio envelhecido buscando a glória derradeira. Mas existe uma diferença gigantesca entre o romance do papel e a realidade do campo, né? Com certeza, e é aí que entra a verdadeira revolução dessa convocação. O que o Ancelotti planeja fazer com o Neymar no gramado? Olha, é aqui que a coisa muda de figura e eu preciso que você me ajude a destrinchar isso para o nosso público. Segundo a CNN no Santos, o Neymar está jogando como um camisa 10 clássico. Ele busca a bola no pé dos volantes, dita o ritmo, arma o jogo. O papel tradicional dele nos últimos anos. Sim, mas, na coletiva, o Ancelotti deu um nó na cabeça de todo mundo. Ele afirmou que vai usar o Neymar centralizado no ataque, atuando como um falso 9. Para quem acompanha o futebol, mas talvez não entenda a nuance técnica, explica qual é a real diferença prática entre essas duas funções. Tipo, não é a mesma coisa que jogar pelo meio. Excelente ponto. Parece a mesma coisa, mas o mecanismo muda completamente a exigência física e tática. Como um camisa 10 clássico, o Neymar tem que orquestrar todo o meio-campo. Ele precisa recuar para receber a bola, fazer a transição para o ataque e, pior ainda, quando o time perde a bola. Ele tem que voltar marcando, né? Exato. O camisa 10 precisa recompor a linha defensiva, marcar o volante adversário. Isso destrói as pernas de um jogador de 34 anos. É muito quilômetro rodado por jogo. Não tem joelho que aguente. Nem um pouco. Já no esquema de falso 9 do Ancelotti, a lógica se inverte. No papel da escalação, o Neymar é o atacante mais avançado da equipe, substituindo a figura do centroavante tradicional. Mas quando a bola rola, ele recua. E por que isso é genial? Porque arrasta a marcação. Deixando os zagueiros malucos. Totalmente. Pense na zaga do adversário. O zagueiro tem um dilema cruel. Ou ele acompanha o Neymar até o meio de campo e abre um buraco imenso na própria defesa para pontas super velozes como Vinícius Júnior e Rodrigo infiltrarem. Ou ele fica plantado lá atrás. Isso, ou ele fica plantado e deixa o Neymar completamente livre, de frente para o gol, com tempo para dar aquele passe milimétrico. E o principal, sem obrigação de voltar marcando o lateral. Como ele já é um homem mais avançado, ele não tem que correr para trás para defender. A ideia é preservar a genialidade e poupar as pernas. O Ancelotti, inclusive, deixou isso muito claro. Ele cunhou a expressão qualidade dos minutos, em vez de quantidade. Ele disse na coletiva que jogue 1 minuto, 5 minutos, 90 ou pênaltis. Escolhemos porque pensamos em suas qualidades. É uma mudança de paradigma. Olha, é aqui que a coisa fica absurdamente interessante, porque eu vou bancar o advogado do diabo. Nós estamos falando de uma Copa do Mundo. É um torneio de tiro curtíssimo, apenas 7 jogos, até a taça, e o elenco é engessado em 26 nomes. Sim, a margem de erro é 0. Levar um cara de 34 anos, com um histórico ortopédico tão complexo, com a primícia de que ele talvez jogue apenas 5 minutos ou entre só para bater um pênalti. Isso não é um luxo perigosíssimo? A torcida vai ter paciência se faltar fôlego no meio-campo num jogo truncado e tivermos um jogador na reserva que, entre aspas, só joga 5 minutos? Se a gente conectar isso com o cenário maior, o risco existe, óbvio. Mas o perigo infinitamente maior seria tentar usar o Neymar hoje como se ele tivesse 22 anos. O que o Ancelotti está fazendo é usar a psicologia de grupo a seu favor. Ao dizer em rede nacional que ele pode jogar apenas 1 minuto, o treinador destrói a síndrome do salvador da pátria. Ele tira aquele alvo colossal das costas dele. Exatamente, reduz as expectativas drasticamente. Ele está dizendo para o elenco e para o adversário que o Neymar é a nossa arma secreta, não o nosso motor principal. O motor são os garotos do Real Madrid e do Barcelona. O Neymar é o cirurgião. Faz muito sentido. Em um jogo de Copa, quando a partida está amarrada aos 35 do segundo tempo e a zaga adversária está exausta, você coloca um gênio descansado que enxerga espaços que ninguém mais vê. A tática faz muito sentido no papel, mas no futebol profissional, a matemática do elenco não poupa ninguém. Para colocar o Neymar lá dentro, com a promessa de minutos de qualidade,
O Ancelotti precisou descartar alguém. E a imprensa, como a CNN e o Lance, destacou bastante a exclusão do atacante João Pedro, do Chelsea. Essa foi a parte mais dura da lista. Foi uma exclusão que carrega um nível de ironia e de sacrifício quase dramático. O caso do João Pedro é o exemplo perfeito de como a engrenagem do futebol não tem espaço para romantismo. Ele esteve presente em quase todo o ciclo do Ancelotti, fez o trabalho duro, viajou, treinou, disputou eliminatórias nas horas mais difíceis, mas na hora do corte final, a vaga dele foi escolhida para acomodar o retorno do camisa 10. E o que dói é lembrar de uma entrevista que o próprio João Pedro deu para a TNT Sports no início de maio, poucas semanas antes do Ancelotti ler essa lista. O João Pedro usou a entrevista para pedir publicamente que o Neymar fosse convocado. Eu lembro dessa entrevista. Ele disse com todas as letras que o Neymar é para o Brasil o que o Messi é para a Argentina. E confessou que o seu maior sonho de vida era jogar a Copa ao lado dele. Isso levanta uma questão muito importante sobre a dinâmica do elenco. É o peso gravitacional da idolatria. A gente não pode ignorar quem é essa nova geração da seleção. Esses garotos de 20 e poucos anos, o João Pedro, o Vinícius, o Endrick, eles não cresceram vendo o Ronaldo ou o Romário jogarem no auge. Eles cresceram com pôsteres do Neymar na parede. Sim. O sacrifício do João Pedro, torcendo ativamente pela volta do cara que, no fim de contas, tomou o lugar dele, ilustra perfeitamente como esse vestiário enxerga o Neymar. Mas você não acha que isso pode gerar um racha? Perder o lugar para um veterano que talvez jogue apenas 5 minutos, não causa uma frustração nos mais jovens ali no dia a dia? Em outro grupo, talvez. Mas nesse núcleo específico, a presença do Neymar funciona como um para-raios de pressão. Ter o ídolo ali, mesmo que seja no banco, transmite segurança para eles. Quando o bicho pegar contra seleções europeias gigantes, os mais jovens olham para o banco e veem o cara que eles idolatram. É um suporte psicológico. O João Pedro perdeu a vaga. Isso é uma tragédia esportiva pessoal para ele, claro, mas para o coletivo eles enxergam como a devolução de uma peça que faltava. Bom, a imprensa internacional ama o romance dessa última dança. E o vestiário abraça o ídolo, aceitando o sacrifício. Tudo isso parece um cenário ideal. Mas existe um abismo intransponível entre o que a Europa acha bonito e o que o cidadão comum, no Brasil, está sentindo agora. Os números mudam completamente a história. Exato. Os números que as nossas fontes trouxeram mostram que a torcida não comprou esse roteiro de jeito nenhum. Confesso que os dados da pesquisa do Instituto Real Time Big Data, encomendada pelo Sport Record, me deixaram perplexo. Eles entrevistaram 2.000 pessoas e a pergunta foi super direta. Você convocaria o Neymar se fosse o técnico da seleção? E a resposta é um banho de água fria. Muito fria. Apenas 47% das pessoas disseram que sim. A maioria, 53% dos brasileiros, deixaria o maior artilheiro da história simplesmente assistindo a Copa de casa. E isso não é apenas uma crítica ao jogador, é o sintoma de um trauma esportivo muito enraizado na nossa cultura. Mas os números pioram, viu? Quando a pesquisa perguntou sobre a crença no Hexa, impressionante 67% dos brasileiros afirmaram que acreditam que o Brasil não será campeão do mundo em 2026. Só 33% confiam na conquista. É um nível de pessimismo assustador para a seleção mais vitoriosa do mundo. Então, o que tudo isso significa na prática? Como é que a gente justifica esse pessimismo esmagador que vai totalmente na contramão daquele cartaz citado na matéria do Washington Post que chamava o Neymar de a nossa esperança do Hexa? A galera esqueceu que o Neymar sabe fazer com a bola por causa desse tempo afastado? Ou a torcida só cansou de todo o drama que acompanha ele? Eu diria que é menos esquecimento e mais um mecanismo de defesa, sabe? Para entender essa estatística, a gente precisa olhar para a demografia desse trauma. Em 2014, o país inteiro acompanhou a lesão nas costas dele e logo depois o desastre do 7-1. Foi um choque nacional. Aí veio 2018. A eliminação amarga contra a Bélgica e aquela chuva de críticas internacionais pelas quedas dele em campo. Em 2022, a dor foi ainda maior. Ele fez um golaço ontológico no fim da prorrogação contra a Croácia. O mundo achou que estava resolvido. Exatamente. Aí tomamos o empate num contra-ataque faltando 4 minutos e perdemos nos pênaltis.
Em todas essas Copas, a narrativa central depositava a esperança de 200 milhões de brasileiros nos ombros de um único cara. A frustração nacional sempre escoava para cima dele. Foram 3 ciclos de esperança máxima seguidos por decepções brutais. Sim, então esse número de 67% dizendo que não vamos ganhar não é falta de análise tática do torcedor. É a sociedade brasileira criando um escudo psicológico. A lógica é, se eu não acreditar, se eu esperar o pior, a eliminação dói menos. É a armadura da descrença. Mas aqui eu proponho uma leitura inusitada para quem acompanha a gente. Esse pessimismo nacional é, paradoxalmente, a melhor coisa que poderia ter acontecido para o Neymar e para o esquema do Ancelotti. Não, calma aí, deixa eu entender isso. Você está dizendo que o fato da maioria do país não acreditar na seleção e não querer o craque lá dentro ajuda o time. Como isso funciona na prática? Se ele errar um passe num contra-ataque perigoso, você acha mesmo que o torcedor vai aliviar a pressão só porque estava pessimista? A cobrança não vem em dobro? A cobrança durante o erro, claro que vai existir. Mas pense no clima pré-jogo. Nos anos anteriores, se o Neymar não fizesse mágica, o Brasil inteiro entrava em pânico coletivo. A ansiedade era palpável. Agora, a expectativa despencou. A pressão esmagadora de ter que provar todos os dias que é o herói salvador evaporou. Faz sentido. O holofote diminui um pouco. A torcida não espera o milagre. E isso se alinha perfeitamente com a tática do falso 9. Ele não precisa jogar 90 minutos para salvar o país. Ele entra em campo num ambiente de menor pressão prévia, amparado por um time que a torcida já considera azarão, focado estritamente em entregar aqueles minutos de qualidade que o Ancelotti pediu. Pela primeira vez na carreira dele em Copas, a temperatura está baixa. Olha, é um ângulo muito provocativo. Basicamente, o Ancelotti uniu a tática de preservar o corpo do jogador, a blindagem psicológica que a própria desesperança da torcida construiu ao longo dos anos. É fascinante e, sinceramente, um tanto melancólico se a gente pensar bem. O futebol no seu mais alto nível é assim mesmo. Trata-se de gerenciar traumas e expectativas com a mesma precisão com que você desenha uma tática num quadro branco. Nós percorremos um caminho bem longo e cheio de curvas nessa análise de hoje. Começamos com a vulnerabilidade absoluta daquele choro em Santos, com o telefone na mão, aliviado por não ter sido esquecido. Vimos como a Europa romantizou a última dança, enquanto nos bastidores o Ancelotti traçava um plano pragmático para usar ele como falso 9, focando na inteligência em vez do esforço físico. Passamos pela ironia triste do João Pedro também. Verdade. O garoto que pediu pela volta do ídolo e perdeu a própria vaga por causa disso. E desembarcamos nessa realidade dura e fria das pesquisas, onde a descrença do brasileiro se transformou numa armadura invisível. E sabendo de todo esse mosaico, eu quero deixar uma reflexão, uma sementinha para o nosso público pensar até a bola rolar de verdade. Manda bala. A grande questão que fica é a seguinte: o Ancelotti já declarou abertamente que o Neymar pode entrar apenas para bater pênalti. Imagine o cenário de um mata-mata avançado nesta Copa. O Brasil enfrentando uma daquelas seleções europeias super retrancadas, com o jogo empatado, tenso, sufocante. O típico jogo de oitavas ou quartas de final. Exato. A partida tá lá nos acréscimos da prorrogação, minuto 119. O Ancelotti chama o camisa 10. O Neymar levanta do banco, entra em campo completamente frio, sem ter tocado na bola o jogo inteiro. Ele caminha até a área, pega a bola e ajeita na marca da Cal para a cobrança que decide a classificação. Nossa, o silêncio no estádio seria ensurdecedor nesse momento. Absoluto. Sabendo que essa é a sua última chance na vida, sua última dança. Essa função de especialista cirúrgico tornará imune à pressão, fazendo acertar o ângulo, ou fará dessa caminhada e desse chute o pênalti mais pesado e cruel de toda a história do futebol brasileiro. É uma imagem que dá arrepios. Só a ideia dessa caminhada do meio de campo até a grande área já concentra toda a carga emocional dos últimos 12 anos. É o ápice da jornada esportiva em uma fração de segundo. Um chute para definir o veredito de um legado inteiro. Bom, eu quero agradecer demais a todo mundo que acompanhou a gente nesta exploração detalhada dos bastidores, da tática e da psicologia dessa lista da seleção brasileira. Foi um papo excelente. Muito obrigada pela companhia de todos. Vale lembrar que a estreia do Brasil será contra o Marrocos no dia 13 de junho.
E eu não tenho a menor dúvida de que depois dessa nossa conversa de hoje, quem nos ouve vai assistir essa Copa e observar cada mínima movimentação do camisa 10, seja em campo ou no banco, com uma lente completamente nova. Fiquem ligados, porque aquele silêncio absoluto do momento do anúncio vai voltar. Só que em breve, o que estará em jogo não é mais um nome no microfone, é a bola rolando em direção à rede. Um abraço e até a próxima.